Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e Intercessor. Sejam bem-vindos a mais uma leitura do livro A Verdade sobre os Anjos. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Continua conosco todos os dias de nossas vidas. Conceda-nos o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e nos dê entendimento de tudo que for lido nesse momento. Nós te agradecemos pelos méritos do Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e hoje se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo, do Teu lado direito, intercedendo por nós. Em nome dele, Yahushua, que te pedimos. Amém. Hoje vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no seu capítulo 5, que fala sobre a expulsão dos anjos rebeldes e a queda de Adão e Eva. Guerra no céu. O Filho do Eterno se ocupara nas cortes celestiais em convencer a Satanás de seu terrível erro, até que finalmente o maligno e seus simpatizantes se encontraram em rebelião aberta contra o próprio Eterno. Este dia com Deus, página 254. O Filho do Eterno, como comandante do céu, foi indicado para acabar com a rebelião. Review and Herald, 30 de maio de 1899. Houve então batalha no céu. O Filho do Eterno, o príncipe dos céus, junto com seus anjos leais, empenhou-se em conflito com o arqui-rebelde e os que a este se uniram. O Filho do Eterno e os anjos sinceros e leais prevaleceram, ao passo que Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 23. Anjos se empenharam em batalha. Satanás desejava derrotar o Filho do Eterno e os que estavam submissos à sua vontade. Mas os anjos bons e leais prevaleceram e Satanás, com seus seguidores, foi expulso do céu. Primeiros Escritos, página 146. Efeitos da rebelião. Satanás ficou perplexo diante de sua nova condição, fora-se a sua felicidade. Contemplou os anjos que, com ele, uma vez havia sido tão felizes, mas agora achavam-se fora do céu. Tudo parecia modificado. Semblantes que haviam refletido a imagem de seu Criador, agora demonstravam melancolia e desespero. Contendas, discórdias e amargas recriminações revelavam-se entre eles. Satanás observava agora os terríveis resultados de sua rebelião. Estremeceu, temendo enfrentar o futuro e contemplar o fim de todas essas coisas. Chegara a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor ao Eterno e a seu amado Filho. Satanás havia dirigido o coral celestial. Sempre entoara a primeira nota, e então toda a multidão angélica se unira a ele, fazendo com que gloriosos acordes musicais ressoassem pelos céus em honra ao Eterno e seu querido Filho. Agora, porém, em lugar de doces acordes musicais, palavras de discórdias e ira caíam nos ouvidos do grande líder rebelde. Aproximava-se a hora da adoração, quando resplandentes e santos anjos se ajoelhavam diante do Pai. Não mais se uniria ele ao cântico celestial. Nunca mais se ajoelharia em reverente e santo temor diante da presença do Eterno. Satanás tremeu ao contemplar sua obra. Achava-se sozinho a meditar sobre o passado, o presente e seus planos futuros. Sua poderosa estrutura vacila como que atingida por uma tempestade. Um anjo do céu estava passando. Ele o chama e solicita uma entrevista com o Filho do Eterno. Esta lhe foi concedida. Relatou ele então
ao Filho do Eterno que se arrependera de sua rebelião e desejava readquirir o favor do Eterno. Estava disposto a assumir o lugar que o Eterno previamente lhe designara, submetendo-se a seu sábio comando. O Filho do Eterno chorou diante da desgraça de Satanás, mas fez ver comunicado a decisão divina, que ele jamais poderia ser readmitido ao céu. As sementes da rebelião ainda se achavam dentro dele. Quando Satanás se tornou plenamente convencido de que não havia possibilidade de ser reintegrado ao favor do Eterno, manifestou sua malícia com aumentado ódio e fervente veemência. Como já não podia ser admitido no interior dos portais celestiais, aguardaria junto à entrada para escarnecer dos anjos e procurar contender com eles enquanto entravam e saíam. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 28 a 30. Então ele foi expulso do céu, mas ele ficava na entrada, ficava tentando, fazendo a cabeça dos anjos, né? Dos anjos leais. A criação da terra e da humanidade. Os anjos leais lamentaram a sorte daqueles que haviam sido seus companheiros de felicidade e bênçãos. Sua falta foi sentida no céu. O pai consultou o filho quanto à possibilidade de executar imediatamente o propósito de fazer o homem para habitar a terra. Things of the Times, 9 de janeiro de 1879. Os mais brilhantes e exaltadas estrelas da alva louvaram a glória do Filho do Eterno na criação e anunciaram seu nascimento com cânticos de alegria. Things of the Times, 4 de janeiro de 1883. Quando o Eterno formou a terra, havia montanhas, colinas e planícies, e, serpenteando entre estas, existiam rios e fontes de água. A terra não era constituída de uma extensa planície, mas a monotonia do cenário foi quebrado por outeiros e montanhas, não elevadas e ásperas como são agora, mas regulares e belas em sua forma. Os anjos contemplavam e se regozijavam diante das maravilhosas e belas obras do Eterno. Spiritual Gifts, volume 3, página 33. Todo o céu tomou profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos constituíam uma nova e distinta ordem. Review and Herald, 11 de fevereiro de 1902. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem do Eterno, constitui a mais nobre de suas obras criadas. Review and Herald, 3 de dezembro de 1908. O Eterno havia dotado Adão com poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Suas faculdades mentais eram apenas um pouco menor do que as dos anjos. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Tão logo o Eterno, através do seu Filho, criou o nosso mundo e colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Satanás anunciou seu propósito de conformar a sua própria natureza, o pai e a mãe da humanidade. Review and Herald, 14 de abril de 1896. Quando o Eterno apresentou Eva a Adão, anjos do Eterno testemunharam a cerimônia, nos lugares celestiais, página 203. Este casal imaculado não usava roupas artificiais, achavam-se vestidos com uma cobertura de luz e glória, tais como os anjos. Things of the Times, 9 de janeiro de 1879. O Eterno criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e aprovada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito do Eterno, repovoar o céu com a família humana. Então, esse era o propósito, que nós ocupássemos aqueles 33% que estão vagos dos anjos caídos.
E isso é o que vai acontecer, já que o nosso Pai Celestial não muda. Então, os salvos ocuparão esse lugar, esse buraco deixado dos anjos caídos. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Eterno. Review and Herald, 29 de maio de 1900. Adão e Eva no Éden. Embora tudo que o Eterno houvesse criado se encontrasse na perfeição da beleza e nada parecesse faltar sobre a terra que ele criara para tornar Adão e Eva felizes, ainda assim manifestou seu grande amor por eles ao preparar-lhes um jardim especial. Uma parte do tempo deles deveria ser gasto na prazenteira tarefa de cuidar do jardim, outra parte recebendo a visita dos anjos, ouvindo suas instruções e estando em feliz meditação. Suas atividades não eram cansativas, antes agradáveis e revigorantes. Things of the Times, 9 de janeiro de 1879. Santos anjos deram instruções a Adão e Eva no tocante às suas atividades e também lhes falaram acerca da rebelião e queda de Satanás. Spiritual Gifts, volume 1, página 20. Ou seja, Adão e Eva, eles tinham total conhecimento do que houve no céu. Então eles sabiam da existência de Satanás. Adão estava diante do Eterno na força da perfeita varonilidade, tendo todos os órgãos e faculdades de seu ser plenamente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados. Achavam-se ele circundado de coisas belas e conversava diariamente com os santos anjos. The Spirit of Prophecy, volume 2, página 88. A lei do Eterno existia antes que o homem fosse criado. Foi adaptada à condição de seres santos. Mesmo os anjos eram governados por ela. Things of the Times, 15 de abril de 1886. Então, a lei, os 10 mandamentos, que são sagrados, já existia antes da criação do homem. O homem devia ser testado e provado. Se suportasse a prova divina e permanecesse leal e fiel depois desta primeira prova, não deveria ser afligido por contínua tentação. Antes seria exaltado a uma posição igual à dos anjos, revestido da imortalidade. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Satanás planejava provocar a queda do homem. Satanás informou a seus anjos de seus planos para separar do Eterno o nobre Adão e sua companheira Eva, se fosse possível, de algum modo, introduzi-los à desobediência. O Eterno faria provisões por meio das quais o ser humano seria perdoado, e assim o próprio Satanás e seus anjos teriam melhores chances de compartilhar da misericórdia do Eterno. Se isso falhasse, poderia unir-se a Adão e Eva, já que estes, uma vez chegando a transgredir a lei do Eterno, estariam também sujeitos à ira divina, como os anjos caídos. Se transgredissem, estariam igualmente num estado de rebelião. Os anjos rebeldes poderiam unir-se a eles, tomar posse do jardim do Éden e transformá-lo em seu lar. Se conseguissem acesso à árvore da vida, que se encontrava no meio do jardim, sua força seria, pensavam eles, igual à dos anjos leais, e nem mesmo o Eterno seria capaz de expulsá-los dali. Satanás manteve consulta com seus anjos maus. Nem todos se dispuseram prontamente a unir-se a ele nessa obra arriscada e terrível. Ele lhes contou que não confiaria a nenhum deles tal trabalho. Pensava que somente ele mesmo possuía sabedoria suficiente para levar avante um tão importante empreendimento.
Gostaria que eles refletissem sobre o assunto enquanto ele próprio se retiraria a fim de amadurecer os planos. Satanás ficou só a fim de aperfeiçoar os planos que seguramente resultaria a queda de Adão e Eva. Estremeceu ao pensar que submergiria o santo e feliz par na miséria e remorso que ele mesmo estava agora suportando. Pareceu indeciso em alguns momentos, firme e determinado, noutros, hesitante e vacilante. Seus anjos o procuravam para informá-lo da decisão que haviam tomado. Sim, unir-se-iam a ele e compartilhariam com ele da responsabilidade e das consequências. Satanás lançou para longe seus sentimentos de desespero e fraqueza e, como líder, fortaleceu-se para enfrentar a situação e empreender tudo o que estivesse a seu alcance para desafiar a autoridade do Eterno e de seu Filho. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 31 a 33. Satanás declarou que demonstraria ante os mundos criados pelo Eterno e perante as inteligências celestiais que é impossível guardar a lei do Eterno. Review and Herald, 3 de setembro de 1901. O Eterno reuniu a multidão angélica para tornar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos deveriam visitar o Éden e advertir Adão e Eva que o jardim estava em perigo pela presença de um adversário. Assim, 2 anjos apressaram-se em visitar nossos primeiros pais. Sign of the Times, 16 de janeiro de 1879. Mensageiros celestiais expuseram-se a Adão e Eva a história da queda de Satanás e suas tramas para sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Os anjos os advertiram a que estivessem de sobreaviso contra os ardis de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes ao Eterno, o maligno não lhe poderia fazer mal, pois, sendo necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em seu auxílio. Se com firmeza repelissem suas primeiras insinuações, estariam tão livres do perigo como os mensageiros celestiais. Se, porém, cedessem uma vez à tentação, sua natureza se tornaria tão depravada que não teriam em si poder nem disposição para resistir a Satanás. Patriarcas e Profetas, páginas 52 e 53. Os anjos preveniram Eva de que não se separasse de seu marido em suas ocupações, pois poderia ser posta em contato com o inimigo caído. Ao separar-se um do outro, estariam em maior perigo do que se permanecessem juntos. Os anjos insistiram que eles seguissem bem de perto as instruções dadas pelo Eterno, no tocante à árvore do conhecimento, pois na obediência perfeita estariam seguros, e o inimigo caído somente poderia ter acesso a eles junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva asseguraram aos anjos que jamais transgrediriam o expresso mandamento do Eterno, pois era seu maior deleite cumprir a vontade dele. Os anjos uniram-se a Adão e Eva em santos acordes e harmoniosa música, e enquanto seus cânticos ressoavam cheios de alegrias pelo Éden, Satanás ouviu o som destas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Ouvindo-as, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram, e ele expressou a seus seguidores a ansiedade de incitá-los, ou seja, Adão e Eva, à desobediência. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 34 e 35. Então, quanto mais ele via que não estava mais desfrutando do que ele tinha no céu, que ele desprezou, mais irritado ele ficava e determinado em fazer os seus propósitos.
Satanás fala a Eva através de uma serpente. A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium disfarce, este bem adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era então uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Patriarcas e Profetas, página 53. Eva afastou-se do esposo, admirando as belezas da natureza na criação do Eterno, deleitando seus sentidos com as cores e fragrâncias das flores e o encanto das árvores e arbustos. Pensava ela na restrição imposta pelo Eterno no tocante à árvore do conhecimento. Comprazia-se na beleza e abundância providas pelo Eterno para a satisfação de todas as necessidades. Tudo isto, disse ela, o Eterno forneceu para o nosso deleite. Tudo é nosso, pois ele disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Eva aproximou-se da árvore proibida, sentindo-se curiosa por saber como podia a morte esconder-se no fruto de tão formosa árvore. Surpreendeu-se ao escutar suas próprias dúvidas repetidas por uma voz estranha. Já era Satanás atuando. É assim que o Eterno disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eva não se apercebera de que revelara seus pensamentos ao falar em voz audível consigo mesma, pelo que se assombrou grandemente ao ouvir suas dúvidas repetidas por uma serpente. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, quando formos orar, oramos em pensamento, assim como está lá em Mateus capítulo 6, porque o inimigo não sabe o que pensamos. Então, orar em pensamento. Com palavras suaves e melodiosas e com voz musical, Satanás dirigiu-se à maravilhada Eva. Ela se sobressaltou ao ouvir uma serpente falar. Esta exaltava a beleza e excessivo encanto da mulher, o que não desagradou a Eva. Eva sentiu-se encantada, lisonjeada, bajulada. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 35 e 36. Eva realmente pensou que a serpente possuía conhecimento dos seus pensamentos e que, por isso, devia ser muito sábia. Sua resposta foi: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse o Eterno, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque o Eterno sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como o Eterno, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo de 2 a 5. Aqui, o pai da mentira, que é Satanás, fez uma afirmativa em aberta contradição à expressa palavra do Eterno. Satanás assegurou a Eva que ela fora criada imortal e que não existia a possibilidade de ela morrer. Disse-lhe que o Eterno sabia que, se comessem do fruto da árvore do conhecimento, seu entendimento seria iluminado, expandido, enobrecido, tornando-se semelhante ao próprio Eterno. Eva pensou que existia sabedoria nas palavras da serpente. Contemplou com ardente desejo a árvore carregada de frutos que pareciam deliciosos. A serpente os estava comendo com aparente deleite. Eva havia ultrapassado as palavras da ordem divina.
O Eterno dissera a Adão e Eva: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Na controvérsia com a serpente, Eva acrescentou: nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, verso 3. Aqui pode ser percebida a sutileza da serpente. Esta declaração de Eva deu a Satanás uma vantagem. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Participando dessa árvore, declarou ele, Satanás, atingiriam uma esfera mais elevada de existência e entrariam para o campo mais vasto de saber. Ele próprio havia comido do fruto proibido e, como resultado, adquirira o dom da fala. E insinuou que o Eterno intencionalmente desejava privá-los do mesmo, para que não acontecesse serem exaltados à igualdade para com ele. Patriarcas e Profetas, página 54. A curiosidade de Eva despertou-se. Em vez de escapar do local, ficou ouvindo a serpente falar. Nós não devemos falar com o inimigo. Não ocorreu à sua mente que este pudesse ser o inimigo decaído, utilizando a serpente como médium. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 36. Com que intenso interesse o universo inteiro contemplou o conflito que decidiria a situação de Adão e Eva. Quão atentamente os anjos ouviriam as palavras de Satanás, o originador do pecado, enquanto ele colocava suas próprias ideias acima dos mandamentos divinos, procurando tornar sem efeito a lei do Eterno, meio de seu enganoso raciocínio. Quão ansiosamente aguardaram para ver se o santo par seria enganado pelo tentador, cedendo às suas artimanhas. Satanás representou o Eterno como um enganador, como alguém que desejava destituir suas criaturas dos benefícios de seu mais exaltado dom. Os anjos executaram com pesar e assombroso essa declaração quanto ao caráter do Eterno, enquanto Satanás o representava como possuindo os seus próprios miseráveis atributos. Eva, porém, não se horrorizou ao ouvir o Santo e Supremo Eterno sendo assim falsamente acusado. Se ela houvesse, falando dessa acusação, é por isso que no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, o capítulo 4 fala de quem João viu no trono. E no capítulo 5 é justamente o julgamento de Deus, porque houve a acusação. Satanás acusou o nosso eterno Pai de que as leis dele é impossível de ser cumpridas. Então, se há uma acusação, há um julgamento. E está lá esse julgamento no capítulo 5 de Apocalipse. Se ela houvesse relembrado todas as demonstrações de seu amor, se houvesse corrido em direção ao esposo, poderia haver-se salvado da tentação sutil do maligno. Things of the Times, 12 de maio de 1890. O tentador colheu um fruto e passou a Eva. Ela tomou nas mãos. Veja, disse o tentador, vocês foram proibidos de até mesmo tocar o fruto, pois morreriam. Ele lhe disse que ela não correria maior perigo comendo do que tocando-o ou manuseando-o. Eva foi encorajada, pois não sentiu de imediato os sinais do desagrado divino. Pensou que as palavras do tentador eram inteiramente sábias e corretas. Comeu e ficou encantada com o fruto. Este lhe pareceu agradável ao paladar, e ela começou a imaginar como seria sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do mesmo. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 38.
Nada havia de venenoso no fruto da árvore do conhecimento em si, nada que pudesse causar a morte ao ser ele comido. A árvore havia sido colocada no jardim como uma prova de lealdade deles, Adão e Eva, ao Eterno. Things of the Times, 13 de fevereiro de 1896. Eva come o fruto e tenta seu esposo. Eva comeu e imaginou estar experimentando as sensações de uma vida nova e mais exaltada. Não percebeu nenhum efeito adverso, nada que pudesse ser interpretado como significando morte, e sim, conforme assegurara a serpente, uma prazerosa sensação que ela imaginou ser a mesma experimentada pelos anjos. Testemunhas, volume 3, página 72. Ela tomou então o fruto e o comeu, imaginando sentir o revigorante poder de uma nova exaltada existência. Como resultado da influência estimulante do fruto proibido, achava-se num estranho e antinatural estado de entusiasmo quando procurou o esposo com as mãos cheias do fruto proibido. Relatou-lhe o sábio discurso da serpente e manifestou o desejo de levá-lo imediatamente para junto da árvore do conhecimento. Contou-lhe que comera do fruto e que, em lugar de experimentar uma sensação de morte, sentia uma influência prazenteira e estimulante. Tão logo desobedeceu, tornou-se Eva um poderoso meio para ocasionar a queda do esposo. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 38 e 39. Uma expressão de tristeza sobreveio ao rosto de Adão. Mostrou-se atônito e alarmado. As palavras de Eva replicou que isto deveria ser o adversário contra quem havia sido advertidos, e pela sentença divina ela deveria morrer. Em resposta, insistiu com ele para comer, repetindo as palavras da serpente, de que certamente não morreriam. Ela raciocinava que isto deveria ser verdade, pois que não sentia evidência alguma da declaração do Eterno. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem do Eterno, desrespeitara a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta íntima. Olha só o que passou pela cabeça de Adão. Lamentava que houvesse permitido desviar-se Eva de seu lado. Agora, porém, a ação estava praticada. Devia separar-se daquela cuja companheira fora sua alegria. Como poderia suportar isso? Ele ficou pensando, como eu vou viver sem essa mulher? Resolveu partilhar sua sorte, se ela devia morrer. Com ela morreria ele. Afinal, raciocinou, não poderiam ser verdadeiras as palavras da sábia serpente? Eva estava diante dele, tão bela e aparentemente tão inocente como antes deste ato de desobediência. Exprimia maior amor para com ele do que antes. Nenhum sinal de morte aparecia nela. E ele se decidiu a afrontar as consequências, tomou o fruto e o comeu rapidamente. Depois da sua transgressão, Adão, a princípio, imaginou-se passando para uma condição mais elevada de existência, mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar que até ali havia sido de uma temperatura amena e uniforme parecia resfriar o culposo par. Desapareceram o amor e a paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentavam uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez na alma. Patriarcas e Profetas, páginas 56 e 57. Satanás exultou com seu êxito. Tinha agora tentado a mulher e descrer do amor do Eterno, a questionar sua sabedoria e a procurar penetrar em seus oniscientes planos. Por intermédio dela, causara
também a ruína de Adão, o qual, em consequência de seu amor por Eva, desobedeceu ao mandado divino e cair com ela. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 42. Satanás, o anjo caído, havia declarado que ninguém poderia guardar a lei do Eterno. Apontou agora a desobediência de Adão como prova da veracidade de sua declaração. Things of the Times, 10 de abril de 1893. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Muito do que é dito aqui é dito hoje por muitos dos nossos irmãos, que é impossível guardar a lei. Não é não, meu irmão e minha irmã. O nosso Salvador provou, quando ele veio a este mundo de forma desfavorável a Adão e Eva, que nós podemos guardar as leis. E ele mesmo declara isso em Mateus capítulo 5, 17, que ele não veio mudar nada, porque o livro que ele estudava era o Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento. E ele disse que não veio mudar nada, até que tudo se cumpra. E nós temos que guardar. E muitos irmãos, sem conhecimento, enganam outros que a lei foi abolida na cruz. A lei que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial do santuário terrestre, o sacrifício de cordeiro. Por isso que lá em Mateus 27, de 50, a partir do versículo 50, diz: quando Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, o véu do santuário terrestre. Não havia mais necessidade de todo aquele ritual cerimonial da matança do cordeiro para se eliminar os nossos pecados, porque o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo havia morrido na cruz. Hoje basta nos ajoelharmos e pedir perdão, porque ele intercede junto ao Pai por nós. E muitos estão no engano, tendo o mesmo pensamento do inimigo, do nosso inimigo. E eu jamais vou concordar com isso. E não vai ter desculpa para ninguém, os desobedientes, que não guardam os mandamentos do Eterno. Satanás gabou-se orgulhosamente de que o mundo criado pelo Eterno era seu domínio, havendo conquistado Adão, o soberano do mundo, ganhara toda a raça humana como seus súditos, porque aqui Adão, que era o representante da terra, passou a representatividade para Satanás. Ele é o Deus desse mundo. Mas o nosso Salvador, na cruz do Calvário, tomou essa representatividade, arrancou, conquistou novamente. Ele é o nosso representante em carne e osso, junto ao Pai. Possuiria o jardim do Éden e o transformaria em seu quartel-general. Ali estabeleceria seu trono para ser o soberano do mundo. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. O Concílio de Paz. As notícias da queda do homem espalharam-se pelo céu. Todas as harpas emudeceram. Os anjos depuseram com tristeza as coroas da cabeça. Todo o céu estava em agitação. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 42. Realizou-se um concílio para decidir o que teria de ser feito com o culposo par. Spiritual Chiefs, volume 3, página 44. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto o filho se comunicava com seu pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do pai, e na terceira vez ele veio de seu pai e podia-se ver a sua pessoa. Fez então saber à multidão angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Disseram-lhes que estivera a pleitear com seu pai
e oferecera-se para dar sua vida como resgate e tornar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. A princípio os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. O Filho do Eterno lhes disse que deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, e que finalmente, depois de sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir, que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre os céus e a terra, como um pecador criminoso, que enfrentaria terríveis horas de agonia, o qual nem mesmo os anjos poderiam contemplar, mas esconderiam seu rosto dessa cena. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram a vida deles. O Filho do Eterno lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Primeiros Escritos, páginas 149 e 150. Os anjos temiam que Adão e Eva estendessem a mão, comessem da árvore da vida e imortalizassem assim sua vida pecaminosa. O Eterno, porém, lhes disse que expulsaria os transgressores do jardim. Imediatamente foram comissionados anjos para guardarem o caminho da árvore da vida. Espírito Algif, volume 1, página 22. Os anjos que haviam sido comissionados para guardarem a Adão em seu lar edênico, antes da transgressão e expulsão do paraíso, agora receberam o encargo de guardar as portas deste, protegendo assim o acesso à árvore da vida. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Quando Adão e Eva compreenderam quão exaltada e santa era a lei do Eterno, a ponto de a sua transgressão requerer dispendioso sacrifício para salvá-los e a sua posteridade da ruína total, suplicaram pela própria morte, ou que eles e sua posteridade fossem deixados a sofrer a punição de sua transgressão, de preferência a que o amado Filho do Eterno fizesse esse grande sacrifício. Adão foi informado de que a vida de um anjo não poderia pagar o débito. A lei do Eterno, o fundamento de seu governo no céu e na terra, era tão sagrada como ele próprio. Por esta razão, a vida de um anjo não poderia ser aceita pelo Eterno como sacrifício por sua transgressão. Vocês prestaram atenção, meu irmão, minha irmã? Como a lei, os 10 mandamentos, é tão sagrado quanto o próprio Eterno. O Pai não podia abolir ou mesmo modificar um único preceito da sua lei para recorrer o homem em sua condição decaída, mas o Filho do Eterno, que em união com o Pai criara o homem, poderia efetuar uma expiação aceitável ao Eterno. Quando Adão, de acordo com as especiais determinação do Eterno, fez uma oferta pelo pecado, foi para ele a mais penosa cerimônia. Sua mão teria de erguer-se para tirar a vida, que somente o Eterno podia dar, e fazer uma oferta pelo pecado. Foi essa a primeira vez em que testemunhou a morte. Enquanto olhava para a vítima ensanguentada, debatendo-se nas agonias da morte, deveria contemplar pela fé o Filho do Eterno, a quem a vítima prefigurava. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 50 a 53. Adão e Eva expulsos do Éden. Adão e Eva foram informados de que tinham perdido seu lar edênico.
Não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois em seu estado pecaminoso poderiam ter acesso à árvore da vida. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 44. Encarecidamente rogaram para que pudessem permanecer no lar de sua inocência e alegria. Confessaram que haviam perdido todo o direito àquela feliz morada, mas comprometeram-se para no futuro prestar estrita obediência ao Eterno. Declarou-se-lhes, porém, que sua natureza ficaria depravada pelo pecado. Haviam diminuído sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência tinham cedido à tentação e agora, em estado de culpa e consciência, teriam menos poder para manter sua integridade. Com humildade e indizível tristeza, despediram-se de seu belo lar e saíram para habitar na terra, onde repousava a maldição do pecado. Patriarcas e Profetas, página 61. Santos anjos foram enviados para conduzir o desobediente casal para fora do jardim, enquanto outros anjos guardavam o caminho da árvore da vida. Cada um destes poderosos anjos sustentava na mão direita uma espada resplandecente. Spiritual GIF, volume 3, página 45. Fortes anjos com raios de luz que pareciam espadas flamejantes, movendo-se em todas as direções, foram colocados como sentinelas para proteger o caminho da árvore da vida, para evitar que Satanás ou o culposo par se aproximassem. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Era plano bem estudado de Satanás que Adão e Eva desobedecessem ao Eterno, recebessem sua desaprovação e então participassem da árvore da vida, de modo que se perpetuasse uma vida de pecado. Mas santos anjos foram enviados para vigiar o caminho da árvore da vida. Em redor desses anjos brilhavam raios de luz, com a aparência de espadas flamejantes. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 44. Depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos efetuarem especial esforço para fomentar a crença da imortalidade natural do homem. Depois de serem induzidos a crer neste erro, levou-os a concluir que os pecados viveriam em eterna miséria. The Spirit of Prophecy, volume 4, página 354. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Concluímos a leitura do capítulo 5, da verdade sobre os anjos. Eu espero que vocês reflitam no que foi dito e que possamos pedir o Espírito Santo todos os dias em nossas vidas, para que Ele nos ajude nessa caminhada e que o templo, o nosso templo, que é o nosso corpo, seja ocupado somente pelo Espírito Santo, que nós temos que autorizar todos os dias. Fiquem na paz do nosso Salvador e intercessor, Yahushua é o nome dele. Nome esse que foi mudado no decorrer das traduções das Sagradas Escrituras. Que ele habite em você e faça morada em você. Amém.